Boa noite. Boa noite. Bom, muitos de vocês sabem que eu sou arquiteto, poucos sabem que eu sou tradutor também. Na verdade, esse é o primeiro livro que eu traduzi, que foi publicado. Tem mais um que vai para as livrarias, e tem mais 2 agora também, então tem mais 3. Então, esse livro é de um projeto, fazendo um merchandising cultural aqui, é de um projeto de um clube de leitura chamado Minha Biblioteca Católica, que é o seguinte: você tem uma assinatura e a cada mês recebe um clássico ou alguma biografia de santo, mas são sempre temas ligados à igreja. Já teve Santa Teresinha, enfim. No caso, esse é o pacote que veio mês passado, que é o livro São Paulo, que eu traduzi, do Alphonse Tricot, que foi um professor na França, de teologia. Veio a Didaquê, que é o Catecismo dos Primeiros Cristãos, um marcador, e o mapa, que não é o mapa que eu estou usando nessa palestra até, mas um mapa das viagens de São Paulo. E eu gostei muito de marcar para hoje, apesar de ser dia de São Jorge, né? Mas eu creio que, como nós acabamos de rememorar paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor, agora a gente já começa a direcionar um pouco mais para a igreja e para a evangelização. Nós vamos ficar os dias da Páscoa agora. Nosso Senhor vai estar com os seus apóstolos. Naturalmente, São Paulo ainda não é um apóstolo nesse momento, né? E a festa da conversão de São Paulo é 25 de janeiro. Então, ela não acompanha o calendário, né? O ciclo, mas eu acho que encaixa bem agora, porque agora a gente já está começando a pensar na expansão da igreja. Vocês me perdoem a minha didática péssima, porque eu trouxe um resumo aqui, porque a vida de São Paulo realmente é muito extensa, é muito grande, e preparar um resumo da vida dele foi uma coisa já bastante difícil, fazer essa seleção. Mas para não deixar um pensamento muito importante lá para trás, lá para frente, e correr o risco de acabar não falando, eu já parto com ele. Que é uma página da segunda epístola aos Coríntios, que ele escreve, está aqui bem no final. Os cansaços, as prisões, os golpes, a morte, tudo isso conheci com superabundância. 5 vezes recebi dos judeus 40 menos um golpe de vara, né, que não podia chegar a 40. 3 vezes fui flagelado, 1 vez fui lapidado, 3 vezes naufraguei, passei 1 dia e 1 noite no abismo, viagens sem número, perigos na travessia dos rios, perigo do lado dos ladrões, perigo do lado dos judeus, perigo do lado dos gentios, perigo nas cidades, perigos nos desertos, perigos no mar, perigos do lado dos falsos irmãos, trabalhos e cansaços, vigílias repetidas, fome e sede, jejuns numerosos, frio e nudez, sem contar o resto, minhas questões diárias e a preocupação das comunidades. Porque Paulo, sempre passando por todos esses perrengues, sempre passando por essas situações tão difíceis, a grande preocupação dele era: meu Deus, e a igreja tal, aquela igreja que eu deixei, que está passando por uma situação, está precisando que eu fale alguma coisa, e eu estou aqui preso nessa situação desnecessária, eu estou aqui impedido de levar uma mensagem, de visitar, consertar algum erro. Essas linhas foram escritas em 57, e por mais 10 anos Paulo levará o mesmo gênero de existência.
Foram mais de 20 anos, né, que ele ficou nessa vida dele. E aqui ele ainda está no meio do caminho e dando provas de que ele está incansável. Então Paulo também é um caráter assim, de um apóstolo, né, que são aqueles caminhos que a gente não entende porque que Deus, assim, como que Deus conduz a história, né? Porque ele não era, como já falei, todo mundo sabe, não, ele não era dos apóstolos que nosso Senhor instituiu antes, né, da sua paixão e ressurreição, mas ele vai ser uma figura muito importante, muito chave. Ele vai ser, tanto que o próprio livro chamou apóstolo dos gentios, ele vai ter a dignidade apostólica, né? E até, claro, sempre representado, né? Sempre não, né? Muitas vezes representado junto de São Pedro, como as duas principais colunas da igreja. São Pedro, né, instituído por Nosso Senhor como primeiro Papa, e Paulo, missionário, que vai levar a mensagem aos gentios, vai ser bastante perseguido pelos judeus. Mas São Paulo é uma pessoa-chave e ele tinha os atributos para cumprir o ministério. Era judeu, fariseu, discípulo de Gamaliel, que nós vamos ver, e cidadão romano. Então ele tinha e tinha todos os atributos da personalidade dele também, uma consideração muito grande pelos amigos, um zelo pela doutrina muito grande também, pela correção, pela santidade. E aí ele reúne esses atributos, e é por isso que a igreja, de certa forma, existe hoje, né? Paulo, ele nasce em Tarso, que tá assinalado ali em cima. Que ali a gente pode ver mais ou menos Tarso, Damasco, Jerusalém, Chipre, aqui já está a Grécia. Esse é um mundo, poucos anos depois, né, de Nosso Senhor ter nascido, né? Mas é um mundo já com muita ocupação romana, há uma influência grega muito grande, um cosmopolitismo nesse Mediterrâneo também, vários povos e várias religiões. E a região de Tarso era uma cidade muito, muito célebre pelo conhecimento. Tinha comunidades judaicas organizadas e tinha um convívio bom com os pagãos, mas não tinha sincretismo. Os judeus da diáspora, né, uma parte, pelo menos os fariseus, né, muito apegados à letra da lei. A família de Saulo seria uma família de classe média, e ele, de artesãos, uma classe média baixa, mas que tinha o título de cidadania romana. O título de cidadania romana naquela época, ele era, Paulo herda do pai, e aí não se sabe desde quando que a família dele tinha recebido a cidadania. Mas era um título que hoje, para ser adquirido, ele custaria mais ou menos em torno de uns 8 mil reais. Ou seja, não seria para todo mundo, né? Ainda mais que naquela época a pobreza era muito maior. Saulo, então, ele nasce, né, como Saulo, que significa o desejado, e naquela época os judeus helenistas, eles tinham, os judeus que viviam nessa área, que convivia, né, porque fechados, Saulo vai ser educado na escola judaica e tal, mas os judeus ali, pelo menos algum grego, eles tinham que saber por causa das transações comerciais, mesmo que eles não frequentassem as escolas gregas, mas algum grego eles sabiam, e Paulo, nas epístolas, tem uns 3 trechos que ele cita ditados gregos. Ele passa por uma... E aí os judeus na época, eles tinham 2 nomes, geralmente um hebraico, né? Eles falavam aramaico e é uma língua popular do hebraico.
e um nome grego ou latino. Depois ele vai adotar preferencialmente Paulo, né? Paulo que significa pequeno. Ele aprende o ofício do pai, Tecelon, e aí, por volta de 22 a 23 anos, ele vai para Jerusalém para estudar o Talmud. E o templo de Jerusalém é a pátria espiritual, né? Para nós católicos, nós temos várias igrejas. Para os judeus era o templo, porque a sinagoga não oferecia sacrifício, né? Era o templo que tinha onde existia o sacrifício. E o Saulo ele chega para Jerusalém para ter aulas com o Gamaliel, que é o reputado como o homem mais esclarecido de Jerusalém. Não era nem rabino, ele era Rabã, era o título dele, porque rabino significa meu mestre, Rabã significa o nosso mestre. O Talmud, que é a coleção dos escritos, dos ensinamentos orais que os judeus guardam até hoje, vai ser codificado depois. O Talmud cita que depois que Gamaliel morreu, não houve mais justiça entre os judeus. E o fato dele ser discípulo de Gamaliel também vai ser um escândalo muito grande depois, posteriormente, porque o Gamaliel ele foi a favor do apedrejamento de Estevão. Santo Estevão foi o primeiro mártir. Então Paulo depois ele vira cristão e fala: eu sou discípulo de Gamaliel. Depois, então Paulo, e aí ele fica alojado na casa da irmã, ele se destaca nos estudos de Gamaliel, muito, muito inteligente, e provavelmente ele deixa Jerusalém no momento que Nosso Senhor está começando a pregação dele, a anunciar o reino. Ele retorna a Tarso, só que aí ele volta para a casa do pai, e ele volta a fazer o ofício de tecelão dele, de tendas e tapetes que eles faziam. E Paulo, ele sempre, só num determinado momento que ele vai aceitar ser socorrido pelos cristãos, porque ele sempre vai trabalhar, e ele vai dizer isso para os Tessalonicenses depois, para não deixar de trabalhar. E aí ele chega, e quando ele volta para Tarso, ele passa por um conflito, porque ele estuda muito a lei, mas ele passa por um conflito existencial, uma crise até com Deus, e o máximo que ele pode fazer é ser um fariseu zeloso. E naquele momento já começa, aí tem, enfim, paixão de Nosso Senhor, a ressurreição, e aí já começa uma comunidade cristã crescendo. Só que no início da comunidade cristã, e aí os saduceus prendem Pedro e João também, já tem alguns cristãos que vão ser presos e açoitados, mais tarde Estevão e tal. Nesse primeiro momento, ainda não existia uma separação muito nítida dos cristãos, que na época eram chamados de nazarenos, o termo cristão vai ser depois, da sinagoga dos judeus. Aí Saulo ele retorna à Palestina, e aí ele vê a execução de Estevão, ele preside, e a partir daí ele se torna o perseguidor violento dos cristãos. E aí nesse momento, com essa perseguição, uma boa parte dos nazarenos já está fugindo de Jerusalém e já está indo para outras cidades, então já começa a ter uma expansão da igreja nesse momento. E aí ele pede para o sumo sacerdote do templo, que é Caifás ou Jonatas, até aqui não se sabia, não sei se depois
chegou na arqueologia, né, descobriu. Ele chega uma missão oficial para ir a Damasco para perseguir os nazarenos de lá. E aí é concedida uma carta, e é provavelmente no ano 36, e ele recebe uma escolta também. De Jerusalém a Damasco são aproximadamente 200 quilômetros. Nesse momento, na estrada para Damasco, vem o famoso episódio da conversão. Ele ouve o Nosso Senhor falando: Saulo, Saulo, porque ele persegue. Eu até coloquei aqui, peraí. Esse é o momento da conversão. Era meio-dia, a hora que o sol projetava seus fogos mais cintilantes e quentes, quando subitamente Saulo e os que o seguiam foram envolvidos por uma luz espantosa. O chefe da pequena tropa caiu com o rosto em terra, assim como vários seus companheiros, e os demais permaneceram de pé, como que imobilizados de estupor. No mesmo instante, uma voz se fez ouvir, mas Paulo foi o único a distinguir as palavras pronunciadas e a compreender-lhes o sentido. Ademais, só ele percebeu claramente a aparição e a presença daquele que lhe dirigia a palavra. A voz dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa de recalcitrar contra os aguilhões. Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. A voz respondeu: Sou Jesus, a quem persegues. Saulo continuou: O que farei, Senhor? A voz ainda continuou a se fazer ouvir: Levanta-te e vai a Damasco, e lá te será dito tudo o que deves fazer. Em Damasco ele encontra Ananias, que é o chefe da comunidade cristã, e aí ele é milagrosamente curado da cegueira. E aí o Ananias batiza e comunica a doutrina de Cristo para Saulo. E agora, ele, tanto quanto ele era um fanático perseguidor dos nazarenos, ele vai ser um fanático pregador. Aí o livro tem um capítulo interessante, que é a preparação do apostolado, porque Paulo, ele fica, isso é uma coisa que às vezes gera uma confusão. Ele fica mais ou menos de 8 a 9 anos se preparando antes de virar o pregador que vai fazer as viagens todas. O slide está meio adiantado. Ele fica esse período de preparação, só que a notícia pega todo mundo de surpresa. E aí, à medida que a coisa vai se espalhando a notícia, os judeus vão começar a hostilizar Paulo também. Então Paulo, num determinado momento, ele vai para a Arábia, não se sabe precisamente onde, porque a Arábia é uma área muito grande, né? E aí ele se retira em oração e conclui a educação religiosa, e nesse momento ele percebe que as escrituras estão claras, que aquilo que ele estudava muito profundamente, que nós chamamos de Antigo Testamento hoje, né? Com Cristo estava cumprido, então tudo fecha para ele. E aí, acabando com isso, ele volta para Damasco, mais uma vez, e num momento favorável, porque o Tibério, o imperador, ele tinha morrido, e o Aretas, o rei Nabateu, tinha dominado Damasco alguns dias antes. E os judeus tinham conseguido a benevolência desse governador. Ele ordenou que as portas fossem vigiadas e Paulo não saísse de Damasco, só que um cristão ficou sabendo disso e Paulo saiu por uma lixeira descida por uma janela de uma muralha da cidade, uma muralha que estava nos campos. Então ele foge, ele sai de Damasco. E aí ele vai para Jerusalém, que ele queria conversar com Pedro, que é o Papa, né, o principal dos apóstolos. Mas ele encontra antes de Pedro, ele encontra Barnabé, que era originário da ilha de Chipre, e Barnabé tinha um grande prestígio, ele era do círculo de Estevão,
mártir, né? E aí o Barnabé que vai ser, de certa forma, o avalista de Paulo para Pedro. Paulo e Pedro conversam longamente. Nesse momento, só dos apóstolos, só Tiago que ainda estava em Jerusalém, os outros já tinham saído. E aí Paulo, uma comunidade cristã pequena, entra em disputa com os judeus e recebe um aviso para ele sair de Jerusalém. Ele ouve essa voz do céu: sai rápido de Jerusalém para as nações distantes que eu te enviarei. Ele volta a Tarso após ficar 2 semanas em Jerusalém. Então, quando ele volta a Tarso, uma surpresa. Ele começa a expor o Evangelho e aquilo causa uma surpresa. Depois ele vai para a Cilícia, ao que tudo indica, com sucesso. Mas o cristianismo já se expandia fora do antigo reino de Israel. Os novos pregadores só se dirigiam aos judeus ou aos novos prosélitos. Nessa época, poucos pagãos ainda estavam se convertendo. Um exemplo é Cornélio de Cesareia, o batizado de Cornélio, que era centurião romano, batizado de Cesareia. Pedro teve que ouvir uma voz de Deus dizendo que era para batizar. Mas em Antioquia já estavam já começavam a se batizar pagãos, por exemplo, sem exigência de circuncisão, o que na prática levava a suprimir a lei mosaica. Então, Paulo, nesse momento, ele vai depois da Cilícia, ele se dirige para Antioquia, que era a terceira cidade no número de habitantes, uma cidade comercial, uma população miscigenada, muitas religiões, licenciosidade dos costumes, e uma colônia judaica que já recebia muitos prosélitos, porque muitos pagãos já queriam virar judeus por causa da superioridade moral do judaísmo. E aí Paulo começa também a pregar, a comunidade começa a pregar indistintamente o Cristo para os judeus e pagãos. Quando Jerusalém sabe disso, manda Barnabé para verificar. Barnabé vai para Antioquia e ele aprova o método de evangelização lá. Durante um ano, então, com Paulo pregando em Antioquia, a igreja ela faz muitas conversões, ela se expande bastante. E é aí que a palavra cristão é formada e começa-se a substituir por nazareno. Nesse momento também, a própria igreja de Jerusalém é uma igreja que vai passar por Eucaristias. Paulo e Barnabé também vão levar donativos para a igreja. Jerusalém é uma igreja complicada, ela tinha um certo comunitarismo, uma espécie de um comunismo, até que fala no livro do original. Mas lá, quando voltam para Jerusalém, o rei Agripa I estava perseguindo os cristãos, e o judaísmo fariseu era pior ainda. Nesse momento, Tiago Maior já tinha sido decapitado, Pedro estava encarcerado, Barnabé e Paulo, eles entregam as esmolas e voltam para Antioquia, levando um primo de Barnabé, João Marcos. Pouco depois, Pedro é libertado e o rei Agripa morre subitamente. E aí, nesse momento, Paulo e Barnabé eles têm a ideia de fazer uma série de viagens missionárias. Antioquia, que estava se tornando o centro mundial do apostolado, e aí eles voltam para Antioquia. Era a igreja, onde eles já tinham passado, era a igreja que estava pregando justamente para judeus e pagãos, já abolindo a necessidade da circuncisão, e era onde estava o centro do apostolado.
O que eles vão percorrer, claro, sempre pelo Mediterrâneo, uma evangelização de certa forma prática. Eles vão escolher as cidades, claro, com muita oração, mas também mas eles sempre focando em cidades importantes, estratégicas, e o método de apostolado vai ser sempre chegar, pregar, geralmente falando na sinagoga primeiro, chega, prega, funda uma igreja, permanece um certo tempo com aquela igreja. Depois que a igreja está constituída, constitui uma hierarquia, né? Um bispo, um conselho também. Depois que aquela igreja está constituída, vai embora para outro lugar, e as igrejas que ficaram para trás no caminho, depois vai mandar uma carta, ou então vai retornar, vai mandar outros missionários e tal. E para os judeus, Paulo vai pregar que com Cristo tinha se cumprido as profecias do Antigo Testamento. Para os pagãos, que as religiões pagãs, né? A gente tem que lembrar que o padrão ainda muitas vão ter sacrifícios humanos e outras coisas ruins. Para os pagãos, ele vai pregar a consciência moral, que já era mais elevada entre os judeus, e com os cristãos vai ser mais ainda. Então, essa é a primeira, o mapa da primeira viagem missionária. Eles saem de Antioquia, passa. Aí a primeira parte que eles tentam é Chipre, a ilha de Chipre, residência do governador romano, que era um cético, mas era interessado em ciências ocultas e amigo de um mágico. Esse mágico tentou impedir o encontro, aí Paulo amaldiçoa o mágico, ele fica cego, e isso causa um espanto no governador, que acredita um pouco, mas parece que ele não foi batizado. Essa missão em Chipre parece que ela não teve muito sucesso, parece que não teve uma igreja ali. Paulo também não volta, não escreve carta. E aí, até esse momento, era Barnabé o chefe da missão, e aí nesse momento Paulo que vai virar o chefe, Barnabé que vai acompanhar Paulo. E aí Paulo decide vir e fala assim: Chipre não está dando muito certo, temos que ir para a Ásia Menor. Eles passam para a cidade de Perge, que é uma cidade importante, mas eles não param lá, porque ele queria chegar a essa outra cidade também chamada Antioquia, que tem uma Antioquia aqui, né, e uma Antioquia da Pisídia. Ele queria chegar à capital da Pisídia, onde tem um território muito hostil. Era uma cidade bastante desenvolvida também, capital da região, eram incorporadas à província romana de Gálata, né, depois da Epístola aos Gálatas. Já tinha uma colônia judaica muito grande, e nessas cidades, Antioquia, Listra e Icônio, tinham cidades que eram foco de proselitismo. Na sinagoga eles fazem um discurso no sábado. O discurso está aqui: homens israelitas, o Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela, e suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Aí ele vai falando. Mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou?
Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Homens e irmãos, filhos da geração de Abraão, e que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra dessa salvação. E aí ele prega Cristo, prega a ressurreição. O discurso, ele causa um espanto, e Paulo ele é convidado a retornar no sábado seguinte. Ele vai no Shabat, né? O Shabat das sinagogas abria um espaço para as pessoas fazerem, os homens, né? Fazerem uma pregação. E aí, no que ele retorna, os ortodoxos, os judeus ortodoxos, já não tinham gostado nada da história, né? E aí cria uma quizumba, e ele vira e fala: vós rejeitastes a mensagem de salvação, agora vamos aos gentios. E a pregação ela tem sucesso entre os gentios. E isso abre uma consciência nesse momento muito especial, porque Paulo ele sente um fracasso muito grande da rejeição que ele tem dos judeus aqui. E aí, muito claramente, ele vai abrir a pregação para os gentios. E ali, enfim, os judeus conseguem levar a questão para as autoridades municipais, e Paulo e Barnabé são expulsos da cidade e sacodem a poeira dos pés. Poucos dias depois eles chegam a Icônio, onde também as conversões entre os pagãos são muito numerosas e a hostilidade entre os judeus é muito grande. Em Listra, aí eles vão ter que lidar com um outro problema, que é uma superstição. Uma grande parte da população, assim, cada cidade vai trazer uma espécie de um problema novo. Em Listra, perto de Icônio, tem uma superstição muito grande de um profeta que falava que Júpiter e Mercúrio viriam. Então, uma parte da população acha que Barnabé, porque é alto, é Júpiter, e Paulo, porque é baixo, é Mercúrio. Então, lá tinha poucos judeus, a maior parte da população era pagã. E aqui, entre os judeus, tem um que vai ser uma figura muito especial, que é Timóteo. Timóteo, na verdade, ele era filho de pai pagão, pai gentil, né, e mãe judia, e não era circuncidado. E aqui a pregação também teve muitos problemas, apesar de Timóteo. Os judeus da Antioquia, lá da Pisídia, né, souberam da questão, se dirigem para Listra e organizam uma revolta contra Paulo e Barnabé. Paulo apanha muito, mas não morre, e no dia seguinte eles partem para Derbe. Em Derbe, que vai ser uma cidade mais oriental dessa primeira pregação, né? Ali é uma comunidade composta exclusivamente do paganismo, mas que ali já é um paganismo com uma estrutura mental que também não vai ter uma igreja muito grande ali. E eles decidem voltar para Antioquia. Eles passam aí eles retornam nas igrejas, voltam para ver como que as coisas estavam e retornam para Antioquia. E aí, nesse momento, aparece a questão da circuncisão. Em Jerusalém, a pregação, claro, né, ela colidia sempre com a autoridade religiosa, mas em Antioquia, que já tinha virado o centro da pregação cristã, né, bastava o batismo para entrar na igreja. Mesmo na igreja de Jerusalém, a pessoa tinha que virar judaica, judeu, né, para depois ser batizado. Então, enquanto em Jerusalém ainda tem essa ligação, em Antioquia o
cristianismo ele já toma uma espécie de uma religião independente. E isso escandaliza muito Jerusalém. E Paulo e Barnabé eles sabem que exigir a circuncisão significaria diminuir muito a conquista do mundo pagão. E eles sempre vão dizer que alegar que a circuncisão seria necessária seria negar o valor intrínseco do ato redentor de Cristo. E a questão ela tem que ser resolvida num tribunal apostólico, e aí Paulo e Barnabé vão para Jerusalém. Aqui que é a Assembleia de Jerusalém, geralmente chamada de Concílio de Jerusalém, que ocorreu entre o outono de 49 e a primavera de 50. É constituída uma assembleia. Paulo coloca os milagres que Deus tinha operado na pregação dele. Tiago faz um discurso apresentando a solução prática, que aos pagãos não se podia impor a circuncisão. A assembleia acaba aderindo a Tiago, e aí a assembleia decide que dos gentios, quem quisesse entrar para a igreja, fosse pedido apenas que eles se abstivessem de algumas práticas que escandalizavam os judeus, que era não comer carne imolada aos ídolos, se abster da fornicação, claro, e a carne de animais mortos por asfixia e sangue de animais, nosso frango amoripá. Então, após o concílio de Jerusalém, são enviados apóstolos com um decreto apostólico das outras igrejas para dizer o que tinha sido definido, né? Já nessa época mostrando como que a igreja define as coisas, né? Não como cada fiel, né? A igreja nasce, claro, católica. E Paulo retorna a Antioquia. Em Antioquia já começa um outro problema, porque as conversões dos pagãos, dos gentios, estão muito grandes, mas os judeus da estrita observância convertidos para a igreja, eles repugnam o contato com os pagãos, e eles são contra comer junto com os incircuncisos. As restrições alimentares impostas aos gentios pelo decreto, aquele decreto, né, que eram animais asfixiados, imolados aos ídolos, não autorizavam o judeu piedoso a ir contra uma prescrição positiva da tradição. Em Jerusalém isso não foi um problema, porque era basicamente todo mundo judeu, mas onde era misto, onde tinham judeus convertidos e onde tinha gentios ou pagãos, isso era um problema, porque o ato por excelência que os cristãos fazem é a Eucaristia, né? É uma refeição. E Paulo nunca tinha tido problemas de participar da Eucaristia com os gentios. Mas Pedro, nesse momento, ele tem quando ele chega a Antioquia para resolver a questão, ele titubeia, e ele fala assim, não, e aí ele deixa de se assentar junto aos gentios, e a conduta dele, ele passa a fazer as refeições junto com os judaizantes e a Eucaristia, né? Paulo repreende, isso favorecia a tendência judaizante da igreja, mas Paulo repreende a Pedro, e aí Pedro reconhece o erro dele, volta atrás, volta a se sentar com os gentios para as refeições, e aí a igreja de Antioquia vai ser liberada da influência dos judaizantes, e os judaizantes não vão, digamos assim, deixar de esperar o momento para tramar contra Paulo, né? Porque é aquela coisa, como que agora Paulo vai dizer que nós somos iguais aos gentios? Aí nesse momento, enfim, Paulo se separa de Barnabé, e aí Paulo vai com Silas junto, ele passa
para a ilha de Chipre. Essa é a segunda viagem missionária. E volta para Antioquia. Bom, a segunda viagem missionária, então. Ele passa por Derbe e Listra, e as comunidades ele reencontra com o mesmo fervor. Em Listra ele encontra Timóteo. Timóteo era aquele filho de mãe judia e pai de gentio, que tinha acabado a instrução religiosa dele, e aí Paulo até circuncida Timóteo para evitar escândalo, porque Timóteo ele tinha uma linhagem judaica, a mãe era judia. E Timóteo ele se torna auxiliar fiel e devotado, o auxiliar preferido de Paulo. Depois ele passa a Icônia e Antioquia da Pisídia. E aí confirmando as igrejas fundadas. Só que ele queria fundar novas igrejas, ele não queria só confirmar as igrejas que já estavam fundadas. E aí ele pensa na Ásia. A Ásia ela sempre teve, até hoje, né, populações muito numerosas, por causa da fertilidade das terras, né? Mas aí ele muda de ideia e vai para o norte, o país gálata, a Galácia, onde tinha uma população celta e não havia colônias judaicas. Os judeus da diáspora não tinham se direcionado para lá. A receptividade aí, nesses povos descendentes dos celtas, foi muito boa. Muitos foram batizados. E aí, quando ele chega a Troade, ele tem um sonho, e ele sonha com um macedônio que pede para ele ir para o país dele. Ele tem um sonho meio estranho. É um sujeito macedônio falando: vem para o meu país, por favor. E aí ele vai para a Macedônia, e nesse momento ele se junta com São Lucas. São Lucas, que era macedônio, que é o evangelista. Por isso que a biografia de Paulo está muito dentro de Atos dos Apóstolos, que é onde, porque Lucas vai conviver muito com Paulo, e Lucas vai registrar bastante coisa da vida de São Paulo. Aí os apóstolos, eles pregam a Cristo, na Macedônia, claro, né? E imediatamente algumas pessoas são batizadas. E na Macedônia tem essa cidade de Filipos, que é uma cidade muito latinizada. Era uma colônia romana com direito romano. E tinha poucos judeus, não tinha uma sinagoga, mas tinha um oratório judaico. E aí, mas também com uma população muito pagã, né? Uma adivinha que vai ser ventríloca, né? Esses povos de paganismo têm sempre muito, né, adivinhos e tal. Ela tem uma visão e ela começa a gritar: estes homens são os enviados de Deus Altíssimo, que vem anunciar o caminho da salvação. E ela fica gritando aquilo um tempão. Aí Paulo exorciza essa ventríloca. E ela era uma escrava, e os proprietários, que perdem o lucro, né, porque ela deixa de fazer as adivinhações, né, eles arrastam Paulo e Silas para a Ágora, acusando de corromper os... Ele forja uma acusação. Ágora, nas cidades romanas, né, é a praça onde existe a discussão jurídica, a discussão política, onde é a ideia de democracia, né, grega, né, que veio, né? E aí os dois são espancados na Ágora, mas eles não apelam à cidadania romana. Não sei porquê, isso no livro não fala, porque eu não sei por que eles não apelam, qual que foi a estratégia que eles viram, se é que foi uma estratégia. E aí eles vão ser presos, mas de noite, na prisão, tem um terremoto e a cela se abre. E o carcereiro vira e fala: estou ferrado. Ele pensou assim: esses dois vão fugir,
e depois eu vou ser morto. E aí ele cogita até o suicídio. Só que aí Paulo vira e acalma, né, diz que não, batiza esse carcereiro. E aí nesse momento ele apela à cidadania romana, e aí ele é pedido para conduzir para os magistrados. Eu não sei se naquele momento da Ágora ele teve uma iluminação que ele ia precisar ele ia precisar apelar à cidadania romana só depois na prisão. E aí eles vão embora e vão para Tessalônica. Tessalônica é um grande centro comercial movimentado, uma população miscigenada. E aqui é o momento que Paulo vai precisar ser socorrido pelos cristãos que ele vai formar, né, financeiramente. Ele não vai poder trabalhar. E assim como Antioquia e Icônio, os judeus se voltaram contra Paulo, que não podendo mais pregar na sinagoga, foi pregar na casa de Jasão. Tinha um cristão chamado Jasão. E aí os judeus armam mais uma acusação aos magistrados municipais, e Jasão tem que pagar uma caução. Então é sempre muito esse padrão, né? Os judeus criam uma confusão para as autoridades municipais fazerem alguma coisa contra Paulo. Na noite seguinte, Paulo e Silas saem para Bereia. Em Bereia tudo vai correndo bem, Bereia está ali, né? Até que um grupo de Tessalônica vai, também tem essa, né? Aí os judeus da outra cidade ficavam sabendo, aí eles vão para lá para causar tumulto. E aí Paulo, mais uma vez, Paulo tem que sair da Bereia. E aí nesse momento ele pensa em ir para a Grécia, porque a Grécia, que era o símbolo, né, da ilustração intelectual, na cidade, né, ainda com uma vida vibrante, com muitos deuses, a gente sabe, né, tem até um poeta que ele fala, mais fácil encontrar um imortal do que um ser humano em Atenas. E Paulo, ele fica muito irritado com a idolatria que ele vê em Atenas. Tinha até uma sinagoga em Atenas, mas o livro de Atos não fala que algum judeu tenha se convertido em Atenas. Então ele vai pregar na Ágora, a praça pública, né, da política. Aí eu separei um trecho aqui. Uma coisa interessante, se por acaso alguns prestassem um pouco mais de atenção às suas palavras, ao ouvi-lo repetir o nome de Jesus e a palavra ressurreição, imaginariam que o pregador tivesse a intenção de introduzir no panteão grego algum novo casal divino. A ideia da ressurreição, anástasis em grego, era estranha a muitos dentre eles, que viam nesse nome apenas o nome de uma deusa associada a Jesus. Eles balançavam a cabeça com um ar cético e desqualificavam Paulo por sua insistência naqueles assuntos. Mas, um dia, os estoicos e os epicureus pedem que Paulo faça uma exposição da sua doutrina. E aí, ele vira e fala, atenienses, vejo-vos muito devotos com relação a tudo. Em efeito, passando nas vossas ruas e olhando aos objetos sacros, encontrei até um altar com essa dedicação, ao Deus desconhecido. E aí, ele vira e fala assim, eu estou pregando o Deus desconhecido. E aí os gregos, eles ficam de início interessados, porque tanto os gregos quanto os romanos, eles tinham devoções a deuses desconhecidos, dentro de uma superstição de que se algum deus não fosse cultuado, eles seriam castigados. Então, por via das dúvidas, né, tá aqui, não sei seu nome, mas estou prestando o culto. Mas no momento que Paulo fala que Deus se manifestou e pediu a mudança de vida, os gregos se retiram, zombam e não gostam. E o fracasso em Atenas
ele é o fracasso mais retumbante da história da pregação de Paulo. Foram pouquíssimas conversões que ele conseguiu em Atenas. E aí Paulo se dirige a Corinto. Corinto é tão célebre quanto Roma, Atenas, Éfeso e Alexandria. E era um enorme centro de transações comerciais, tinha jogos e tinha um culto muito famoso à deusa Vênus. Mas a cidade era frívola e corrompida, de maus hábitos. E Roma tinha fixado lá a capital da região e a residência do procônsul. Nesse momento, Paulo conhece um casal judeu, que é Áquila e Prisca. Eu sei que é muita gente que entra aqui, são muitos personagens, mas realmente isso é muito complicado. Mas tem que seguir assim. Áquila e Priscila, ou Prisca, eles eram fugidos de Roma. Eles eram judeus. E Paulo vai trabalhar junto com eles. Em Corinto, são muitas as conversões, apesar de Atenas ter sido um fracasso, mas Corinto, que é logo ali do lado, ele vai ter uma pregação muito frutífera. E um detalhe, o chefe da sinagoga vai ser batizado. Isso eu creio que é a única vez que tem acontecido, junto com a família inteira dele. Só que os judeus ortodoxos, eles entram abertamente em luta contra Paulo, né? E mais uma vez ele tem que se virar para os gentios. E aí, nesse momento em Corinto, Ele escreve as duas cartas aos Tessalonicenses. Uma que era uma questão sobre os fiéis defuntos, e a outra era que os Tessalonicenses não deixassem de trabalhar, porque eles estavam parando de trabalhar achando que Cristo ia voltar muito em breve. Aqui em Corinto, os judeus novamente armam contra Paulo. Eles levam perante Galho, que é o representante de Roma, irmão de Sêneca, o filósofo. A acusação e Galho, ele vai dizer, ele é romano, ele não quer mexer